Oi, Pimpolho, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estamos começando mais um relato aqui no canal. Meu nome é Lucas e até hoje eu não sei explicar o que exatamente aconteceu comigo durante um período muito estranho da minha adolescência. Mas sei que marcou a minha vida de um jeito profundo, que me transformou para sempre. Conheci o canal da Leandra há pouco tempo, por indicação de um amigo, e ele disse que ia ficar muito feliz se eu enviasse meu relato. Então, cá estou, que ele veja. E você também, Leandra. Na minha adolescência, eu era o típico garoto rebelde. Não acreditava em nada que eu não pudesse ver ou tocar. Sobrenatural, para mim era coisa de filme, conversa fiada. Eu tinha 16 anos na época, quase 17, e andava numa fase bem complicada, questionando tudo, desrespeitando regras, zombando de tudo que não entendia. Foi nesse cenário que a coisa toda começou. Um dia, depois de aprontar feio na escola, nem lembro direito o que foi, mas foi sério o suficiente para eu levar uma suspensão. Meus pais decidiram que era hora de dar um basta. Eles estavam cansados de tentar conversar e ver que eu não dava ouvidos. A decisão foi simples, dura e direta. Eu teria que arrumar um emprego. Isso mesmo, um castigo de verdade, para eu aprender a dar valor às coisas que eles me proporcionavam com tanto esforço. E foi aí que entrou meu tio. Ele era, e ainda é, dono de uma empresa de segurança privada. Meu pai não quis nem saber. Ligou para ele e praticamente o obrigou a me colocar para trabalhar. Meu tio até tentou me colocar em alguma função leve, algo interno. Até porque eu ainda era menor de idade e isso poderia trazer problemas legais. Mas meu pai insistiu que eu pegasse o pior cargo disponível. Ele queria que eu sentisse na pele o peso da responsabilidade e da vida adulta. Foi assim que fui parar num emprego surreal. Eu teria que vigiar uma rua. Isso mesmo, uma rua inteira, de madrugada. A rua em questão ficava em um bairro nobre da cidade, um lugar onde, à primeira vista, nada de errado deveria acontecer. Mansões luxuosas, carros importados, cercas elétricas e câmeras em todas as esquinas. Um cenário de segurança e riqueza. Mas, logo na primeira semana, percebi que havia algo profundamente errado naquele lugar. Antes de continuar, é importante explicar que cada rua do bairro tinha seu próprio vigia. Era um sistema bem organizado, com uma base de apoio para cada rua, normalmente uma guarita simples. No meu caso, a tal guarita era apenas uma cobertura improvisada, com 2 cadeiras e uma tábua servindo de mesa. E detalhe, naquela rua específica sempre havia 2 vigias, enquanto nas outras bastava um. Isso me soou estranho desde o início. Eu fui designado para acompanhar um funcionário mais experiente. Eu não estaria sozinho, o que me tranquilizou um pouco. Mas logo eu entenderia o motivo pelo qual aquela rua precisava de 2 vigias. As primeiras noites foram estranhas, mas nada de muito grave. Porém, aos poucos, comecei a notar detalhes que me incomodavam. A movimentação das famílias, por exemplo. As pessoas se mudavam com uma frequência absurda. Casas enormes e belíssimas, que deveriam estar entre as mais disputadas da cidade, eram ocupadas por novos moradores a cada 2 ou 3 semanas. E o mais esquisito: as mudanças aconteciam quase sempre de madrugada, em silêncio, sem despedidas. Era como se as famílias estivessem fugindo. Aquilo começou a me perturbar. Durante as rondas, sempre por volta das 3 da manhã, eu ouvia sons estranhos. Não eram apenas estalos de árvores ou barulhos do vento. Eram ruídos profundos, abafados, que muitas vezes pareciam vozes ou gritos. Em algumas noites, ouvia choros. O que mais me marcou foi o choro insistente de uma criança. Durou mais de 1 hora, vindo de uma das casas ao fim da rua. No dia seguinte, descobri que aquela casa estava desocupada havia semanas, e mesmo assim, o som era nítido. Eu ouvi. Eu sei que ouvi. Passei a tentar conversar com alguns moradores, tentando entender se era só eu que ouvia essas coisas. Alguns me ignoravam completamente.
Outros apenas davam respostas vagas como "tem noites que são difíceis" ou "eu não durmo bem desde que me mudei". Teve um senhor que chegou a me dizer que via sombras dentro da própria casa, mas não quis continuar o assunto. Era como se todos soubessem, mas evitassem falar. E então veio a pior parte. Comecei a ver algo. Uma figura, sempre de longe, mas era real. Era alta, muito magra, com membros compridos e desproporcionais. Caminhava de forma curvada, às vezes sobre 2 pernas, outras vezes sobre 4, como um animal. Eu o via cruzando os jardins, ou nas partes mais escuras da rua. Já o vi pulando de um telhado para outro, numa agilidade que nenhum ser humano teria. Aquilo não era um animal comum, e nem era humano. Era algo diferente, algo errado. Uma noite, perto das 4 da manhã, recebemos uma ligação de uma moradora. Ela dizia que tinha alguém no quintal dos fundos. Fomos até lá. A mulher, assustada, nos mostrou as imagens das câmeras de segurança da casa. E lá estava, um homem, parado, no fundo do quintal, olhando diretamente para a câmera. Ele não se movia, não falava, apenas nos encarava. Ficamos ali, paralisados, olhando para aquele rosto pálido e parado por longos minutos. Quando finalmente tomamos coragem para ir até lá, ele sumiu. Literalmente, sumiu. Nada de pegadas, nada de arrombamento, nada. E a imagem da câmera simplesmente apagou, como se fosse névoa. Mas o pior não foi o que vimos, e sim o que sentimos. Um medo visceral, uma angústia que apertava o peito, como se algo terrível estivesse nos observando de dentro da própria escuridão. Senti que se entrássemos mais um passo na direção daquela entidade, não sairíamos vivos. Eu nunca havia sentido algo assim antes. Naquela madrugada, decidi conversar com meu colega de trabalho. Ele já estava ali há 2 anos. Perguntei como ele aguentava tudo aquilo. E foi aí que ele me contou que aquelas manifestações eram constantes. Algumas épocas pioravam, outras melhoravam, mas nunca cessavam. Era como se a rua inteira fosse um portal para algo maligno. Ele disse que aguentava por necessidade, estava pagando a faculdade e precisava do emprego. A grana era boa. E apesar de tudo, ele já havia se acostumado com a presença daquilo. Me disse que já viu a tal criatura de perto e que nunca mais dormiu bem depois disso. Essa conversa me deu um choque de realidade. Até então, eu era apenas um adolescente rebelde que zombava da escola e da boa vida que tinha. Mas ao ver o sacrifício daquele cara e o quanto ele suportava para poder estudar e ter um futuro, comecei a repensar tudo. Meu castigo estava servindo de fato. Continuei ali por 6 meses. 6 longos meses que pareciam uma eternidade. Vi coisas que me recuso a acreditar até hoje. Sons, aparições, gritos, movimentos inexplicáveis. Aquela rua parecia estar amaldiçoada. Era como se estivesse em constante conflito entre 2 dimensões. Eu tentei pesquisar a história do lugar, mas não encontrei nada, nem mesmo registros antigos, como se tudo tivesse sido apagado. Minha saúde mental começou a se deteriorar. Passei a ter insônia, pesadelos. Cheguei a sonhar com a criatura. Em um dos sonhos, ela me chamava pelo nome. Quando contei isso para minha mãe, ela decidiu que era hora de eu sair daquele emprego. E eu concordei. Por mais que gostasse de ter meu próprio dinheiro, minha sanidade estava em jogo. Hoje, com mais maturidade, sei que aquele período me ensinou muito. Aprendi a dar valor às pequenas coisas, à minha família, à educação que recebi. Mas também carrego comigo o peso do que vi e senti naquela rua. Nunca mais fui o mesmo. Ainda sonho com aquilo às vezes. Ainda acordo no meio da noite, com a sensação de estar sendo observado. E se você me perguntar o que era aquela criatura, ou o que havia naquela rua, eu não sei. Talvez fosse uma maldição, talvez uma fenda entre mundos, ou talvez a manifestação coletiva do medo de dezenas de pessoas
que passaram por ali. Só sei que era real e que eu estava lá. Eu vi. Essa foi a minha história, Leandra. Obrigado por me dar espaço para contar. O mundo sobrenatural, sim, ele é real, né? É como aquele ditado: o povo aumenta, mas não inventa. Tem realmente coisas, fatos que acontecem que eu acredito que seja verdade. Coisas que já aconteceu, coisas que a gente ouve, que a gente vê, né? Coisas que vêm até da imaginação da pessoa. Tem casos que são realmente reais, tem casos que realmente acontecem. Eu acho que depende muito da crença da pessoa, da maneira com que a pessoa encara a vida. Tem fatos e fatos. Existem fatos em que as pessoas simplesmente imaginam, são coisas da imaginação, e tem coisas que realmente não têm explicação. Então, o mundo sobrenatural é sim real, mas depende da imaginação e da crença de cada um. Depende de como ou depende de como você enxerga as coisas. O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe muito like, se inscreva no canal. Até o próximo relato.